Bom dia, a paz do Senhor. Glória a Deus. Antes de entrarmos na palavra, vamos fazer uma breve introdução, claro, ministrada e orientada pelo Espírito Santo de Deus, que conhece o teu coração e o meu coração. Mas justamente ao meditarmos na palavra, e o que o Espírito Santo quer que eu traga nesta manhã? Você já observou? Ele conversava comigo, Lilian. Observe, Deus está sempre dizendo para o seu povo, não tenha medo. Não tenha medo, eu, o Senhor, estou com você. Então Deus está sempre dizendo que a presença dele está comigo e com você. Nós que temos uma aliança com ele, por meio de Jesus Cristo. Nós que fomos adotados por ele, por meio de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, não tenha medo. Não se espante. Por quê? Porque o medo ele vai sempre existir. Porque faz parte do nosso sistema. Mas para nós que hoje andamos pela palavra de Deus e a nossa alma cheia das suas palavras. Então o Espírito Santo nos lembra que Deus diz, não tenha medo, ou seja, não deixe o medo ser o Senhor da vida de vocês. Não deixa o medo ser o Senhor. O Senhor é algo que você obedece, é algo que você se subordina, é algo que você é orientado. Então Deus está sempre dizendo na sua palavra, não tenha medo. Mas só dizer não tenha medo como uma palavra positiva não dá alicerce algum à nossa alma. Mas ele complementa, ele diz não tenha medo porque eu, Senhor, estou com você. Então por que a gente não vai deixar o medo ser o nosso Senhor? Porque Deus está conosco, a sua presença. E há uma clareza de Deus nessa situação que eu e você iremos meditar. Porque se o medo faz parte do sistema, se o medo faz parte do sistema das emoções, por que Deus diz então, não deixa o medo ser o Senhor da tua vida? Porque veja, quando Golias está na frente do exército, pare para pensar. Golias não está na batalha. Golias não se movimentou. Não tem ninguém morto. O que tem são palavras, ameaças, estatura, ferramentas. E o que o povo estava acontecendo com o exército? Eles estavam, a palavra diz, com medo e fugiram. Eles estavam com medo e fugiram. Quem foi naquele momento o Senhor da vida deles? O medo, a carne. Então, a palavra de Deus diz, não tenha medo, porque eu, Senhor, estou com você. Então, se eu e você lembra que Deus está conosco, nós nos movimentaremos, mesmo estando com medo. Porque o medo também estava lá com Davi. O problema é que Davi não ouviu o medo, porque Davi tinha uma alma estruturada. Ele tinha uma mente estruturada em fé, em confiança, na identidade de quem verdadeiramente ele é, que reino pertence do Deus Todo-Poderoso, o dono daquele exército que estava sendo afrontado. Então Davi não chega dizendo, eu sou poderoso, eu sei usar uma pedra, eu sei usar uma funda. Falando com a minha linguagem para você entender, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus de Israel? Quem é esse incircunciso? O mesmo Deus que me livrou do urso e do leão. Então ele não deu a glória para ele. Eu lutei, eu venci. Não, o mesmo Deus, ou seja, a presença de Deus comigo, me livrou
do urso e do leão. A presença de Deus comigo me livrou da cova. A presença de Deus comigo, as minhas roupas, eu não fui queimada na fornalha 7 vezes mais. Então, por isso que Deus diz, sempre na sua palavra, porque o medo vai tentar parar eu e você. Sempre em nossa caminhada. Como assim o medo vai tentar parar eu e você? Você vai entender comigo esta palavra. Moisés, ele narra toda uma história do povo de Deus, da promessa de Deus, do caminhar deles no deserto, das maravilhas que o Senhor fez nessa caminhada, da mão poderosa de Deus que eles viram Deus agir em favor deles, para os libertar geograficamente, para os tirar daquele sofrimento, destruir os inimigos que os oprimiam, destruir as armas que os inimigos estavam indo atrás dele. Então Deus agiu poderosamente. Deus, ele se mostrou em todo o caminho para que a mente deles pudesse se estruturar em fé, se estruturar em confiança, sabendo que quem está com ele é poderoso. Então Deus estava ali naquele caminho, naquela jornada, ensinando a mente deles, se mostrando a eles, se fazendo conhecer, se mostrando como aquele povo era amado, se mostrando que aquele povo podia ser pequeno, podia ser frágil, mas que com eles estava o Deus Todo-Poderoso, que decidiu os abençoar, que decidiu fazer uma intervenção, que decidiu escolhê-los. Era uma escolha de Deus. E Deus se fazia presente como livramento, como provisão, como pai, como orientador, em toda aquela jornada. Mas veja, lá em Deuteronômio fala assim, Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 1, fala, no verso 21, eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Quando eu nunca tive essa atenção, mas de anos pra cá, eu fui olhar, porque como é que eu não vou ter medo se medo existe? Faz parte das emoções. Mas para você ver que o medo ativado em nós, veja o que gera na mente desse povo. Então, eles não estavam derrotados, não estavam lutando. Não, o medo os paralisou antes de entrar em guerra. Antes de avançar, o medo os parou aqui na mente, parou com aquilo que era sido gerado. Então veja, então ele está falando, Moisés, não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa. E, espiando a terra, observando a terra, foram até o vale de Escol, tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram, dizendo, é boa esta terra, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Então, confirmou que Deus sempre falou, que a terra é boa, mana leite e mel. E Deus, ele fala desde o início que ele expulsaria os inimigos. E Deus mostrou para eles que é poderoso, que não há reino, que não há exército, que não há ferramentas que possam ficar diante da sua vontade soberana.
que o que acontece é o que ele falou, é o que ele determinou, é o que ele gerou em seu coração. E tudo aquilo que é contrário e que está de pé diante de mim e de você, ele vai destruir, diz o Senhor. Então vamos continuar lendo, porque eu tenho uma palavra de Deus guardada aqui no meu coração que ele gerou. Porém, vocês não quiseram ir. Não quiseram ir. Então, aqui uma insubordinação. Isso é na mente. Isso é uma decisão mental que traz um comportamento. Agora, por que eles não quiseram ir? Por que eles decidiram na sua mente, nós não vamos? Por quê? Vamos lá. Mas foram rebeldes à ordem do Senhor. Foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando, então ficaram reclamando em suas tendas, cada um lá na sua morada, na sua habitação. Então eles não quiseram obedecer à ordem do Senhor e ficaram reclamando. E disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Você tem esses pensamentos sobre Deus? De que Deus não quer o teu bem? De que Deus está contra você? De que Deus não gosta de você? Deus está decepcionado com você? Que pensamentos sobre Deus você tem? Anote aí no seu caderno. Que pensamentos você tem sobre Deus? Anote aí no seu caderno. Aleluia. Anote agora no seu caderno. Lídia, estou sem caderno, pegue lá. Anote esses pensamentos. Anote esses pensamentos. E agora, busque na palavra de Deus o que Deus pensa de você. Porque Deus não tem pensamentos maus. Deus não tem pensamentos maus. Deus não tem pensamentos maus. Deus não vai se adoecer com pensamentos maus sobre mim, sobre você. Os pensamentos dele não são maus. Veja. Em Deuteronômio 5, verso 29. Ouça bem. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição. No coração essa disposição. A disposição para temer-me, temer a Deus, e para obedecer. Obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então você observa aqui que Deus, Ele quer te dar o melhor. Que Deus, Ele quer o teu bem para você e para a sua geração. E para quem está com você. Mas tudo isso depende se eu e você vamos seguir as suas ordens, as suas orientações. Vamos estar nesse lugar de escuta e aprendizagem. E ser dirigido não mais por qualquer outra voz. Se fechar para elas. E se colocar nesse lugar. Senhor, dirige a mim, a minha casa e os meus. E tudo aquilo que está no seu ambiente, que impede a prosperidade da sua família, que impede a prosperidade do seu relacionamento com Deus, que impede a prosperidade da sua vida, da sua geração. Deus te fará conhecer os inimigos. E esses inimigos Ele mesmo vai expulsar da terra. Porém, eu e você não podemos nos subordinar ao medo, gerando em nós pensamentos contrários ao que Deus pensa sobre eu e você. Quer destruir outro pensamento? Só um minuto que eu vou abrir aqui. Aleluia! Em Jeremias 29, 11.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então Deus tem planos para a sua vida. Você conhece eles? Não. Por quê? Lilian, é porque eu dou muito tempo a várias coisas. Eu tô seguindo tudo que eu acredito que é o caminho certo. Mas você precisa verificar na palavra de Deus, num relacionamento com Deus, se esse é o caminho que Ele tem para você. Porque você vai prosperar se Deus te dirigir. Você será bem-sucedido e bem-sucedida se Deus te dirigir nas suas palavras. Se você tiver um relacionamento com Ele, com seu Pai, com o seu Deus, com o seu Criador, com aquele que formou você no ventre. E quanto mais você resistir a esse lugar de relacionamento, mais você está propenso e propensa a cair no poço, a ser enlaçado, a ter alterações na sua mente. Porque nós precisamos, ainda que não entendemos a situação, não gerarmos pensamentos, aprender como aqueles que vieram antes de nós e que experimentaram dores horríveis, mas que nós vemos que o final foi bom, que Deus mudou a sua sorte como mudou a de Jó, que Deus deu uma nova vida a Noemi. Então, se nós estamos vendo que não adianta gerar aquilo que é contrário, porque não é a verdade, porque Ele nos mostrou que Deus não estava contra Jacó, Deus não estava contra José, Deus não estava com ódio de José, Deus não estava com ódio de Jó, Deus não estava com ódio de Noemi. O final dela foi bom. Então, como eu vou acreditar em algo bom se eu estou vivendo algo mal? Como eu vou acreditar que o meu filho ou que alguém que eu amo saia do vício se eu estou vendo no vício? Porque você não vai olhar para aquilo que você está vendo, mas você vai ter na sua mente a palavra de Deus e você vai entender esta palavra. Como a gente pode abrir a boca e dizer, meu filho vai morrer drogado? Como você pode? Se você está num reino do Todo-Poderoso Deus, que não há nada que Ele não possa fazer. A sua mão poderosa é eficaz, eu diria. E que pode arrancar o teu filho ou alguém que tu ama do vício. Como podemos abrir a boca e dizer, vai morrer com prostituto, como prostituto, não tem jeito. Se Deus diz na sua palavra, eu criei homem e mulher. Mas você olha e você não vê mudança, porque o inimigo ainda está na terra. Então você não lembra o que Deus diz e quem está com você. Então a sua boca está falando, decretando aquilo que o diabo quer. Mas como falar essas palavras se eu não conheço a palavra de Deus? O inimigo está na terra, mas ele vai sair, porque foi isso que o Senhor falou. Então você ainda não vê mudanças no seu filho, mudanças em alguém que você ama, mudanças na sua vida financeira, mas o que Deus falou. Porque é o que vai acontecer, é o que está em curso, é o que está em desenvolvimento, é o que está na predestinação, é o que Ele falou. Mas veja como o medo gera em nós pensamentos contrários à palavra de Deus. Então, conhecer a palavra de Deus é algo que nós devemos buscar primeiro. Eu sei que muitos são contra essa palavra, mas por eu ter passado, eu entendo e eu assumo a responsabilidade que muitas das alterações na minha mente era porque eu não conhecia a palavra de Deus a meu respeito. É porque eu não conhecia o próprio Deus. Porque quando passei a conhecer e Ele se mostrou para mim e Ele, nesse decorrer da vida, eu fui vendo que tudo que um dia eu pensei era mentira, era inverdade. Mas como eu descobri isso? Lendo as palavras de Deus. Então eu não vou aqui me vitimizar.
Porque a depressão é real. Você pode ter passado por uma depressão, mas se não vigiar na sua mente, você traz ela novamente. Pela forma como você decide passar pelo sofrimento. Pela forma que você gera no seu pensamento, no sofrimento. Então, depressão. Depressão. Você é pressionado na sua mente a ir para o mais fundo do poço, para o mar de escuridão. Mas mesmo estando na escuridão, o que você fala para Deus? Porque Ele revela na sua palavra que havia trevas no início de todas as coisas. Então nos mostra que se nós estamos no poço ou na escuridão, a palavra de Deus nos tira de lá. Porque é a luz. Jesus é a luz da nossa vida. Então se havia trevas e o Espírito Santo de Deus estava lá, o que essa mente que está na escuridão, que está nas trevas, que roubou a tua visão, se a palavra de Deus estiver dentro de você e ela é a verdade, é a voz que guia a tua mente, a depressão vai ficar, a ansiedade vai ficar, vai continuar paralisando a tua vida. O pecado, as orientações erradas vai te paralisar no poço 38 anos. Não vai. Contra esta palavra nada fica de pé. Porque Deus mostra que Ele falou, haja luz. Agora você tem fé para falar para Deus? Eu creio que tu podes me tirar desse poço. Porque a tua palavra me mostra que havia trevas. Teu Espírito estava lá. E o que então não tinha? Palavra de Deus. Mas quando houve palavra, movimentou o ambiente, mudou o ambiente, trouxe vida para o ambiente. E assim também pode ser dentro da nossa casa, aqui na nossa mente, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Quando há a palavra de Deus. Quando há uma outra palavra. Quando você pensa, Deus está contra mim. Isso te tira da escuridão? Não. Quando você pensa, eu sou infeliz, não me chame de feliz. Isso traz saúde? Não, não traz. O testemunho deles é para nos mostrar que mesmo diante dos sofrimentos, a nossa confiança em Deus e a nossa vigilância para não alterarmos a nossa mente e não fazer com que eu e você não entre e não vença. Por quê? Porque a decisão começou aqui na sua mente. Foi você que disse, vai ser para sempre prostituto. Você não foi falar para Deus o quê? Deus, tu não criou um prostituto. Tu não criou uma prostituta. Isso é o que Deus quer que essa vida seja. Mas eu creio no poder da tua mão para arrancar deste lugar. Para trazer para a origem, restaurando essa alma que se perdeu. Restaurando a sua origem. Como? A imagem e semelhança que você falou, Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a mulher e o homem foi feito à semelhança de Deus. Mas hoje pode estar numa vida totalmente distorcida. Mas enquanto você caminha, você confia. Então se eu estou viva, se eu hoje penso dessa maneira, é por causa de quê? Porque o Espírito de Deus está em mim, mas as palavras de Deus também estão. Porque as palavras de Deus me mostram que nada pode ficar de pé diante dele. Que nenhuma decisão que ele toma, que nenhum plano seu pode cair por terra. Mas que cai por terra é o plano do inferno para a tua vida, para a vida da tua família, para as tuas finanças, para a tua saúde. Então reivindique, clame ao céu, porque Jesus levou sobre eles a tua enfermidade, o teu castigo. Então eu não sei que espírito contrário está aí hoje nesse meio e que precisa ser expulso no nome de Jesus e que você precisa de um lar saudável para o desenvolvimento seu, da sua família e de quem você ama, porque é isso que vai sair. Não é os integrantes que saem, Satanás domina, é Amã que morre, é as obras de Amã que morre, diz o Senhor. Mas o problema é o que você gera porque está com medo, o que você gera porque está triste. Para você ver o poder que nós podemos dar
as emoções, em ser o Senhor das nossas vidas. Golias não é nada. Quem tá na terra não é nada. Mas a emoção faz você gerar. E se você não vigiar, ela te domina, ela altera o teu sistema, ela te põe em um transtorno, porque você mesmo não vigiou, porque você mesmo não combateu. Mas hoje, se levante e beba a água viva, porque os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. E se você não tiver água, e se você não tiver água, o que você vai beber é a morte. Porque se você não tem água viva, você vai beber morte. Deus está contra mim, Deus está com ódio de mim, Deus vai me matar. Então você está passando por um processo, por uma quimioterapia. Como é que quando vem a dor sobre o seu corpo, porque as medicações são reais, aí você diz, eu vou morrer. Eu vou viver em nome de Jesus. O que Jesus falou para você sobre essa situação? O que essa situação mudou na sua vida? Você buscou mais a Deus? Você se relacionou melhor com Ele? Você foi para esse lugar de arrependimento, de confissão, de buscar estudar e entender a situação como Daniel fez? Ele confessou os pecados dos seus antepassados, ele falou dele mesmo e ele pediu a Deus bondade e misericórdia, clamando pelo caráter de Deus. Daniel não disse, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa que jejua, eu sou uma pessoa que leu a tua palavra. Não, ele disse, eu clamo pela tua bondade. Eu clamo porque eu sou o teu povo. Eu clamo pela tua misericórdia. Então ele clamou pelo caráter de Deus. Um Deus que dá misericórdia. Um Deus que dá bondade. Um Deus que diz que ama o seu povo. Você está nesse lugar? Ou o que essa situação fez foi você se afastar de Deus. Foi você ficar contra Ele. Foi você gerar pensamentos que não ajudam em nada as tuas células. Porque quando você diz eu vou morrer, você está dizendo para as células, não reaja, não lute. Porque eu mesmo já desisti da vida. É isso que você está mandando de resposta para as células do seu corpo. Não reaja, eu vou morrer. Eu não vou morrer. Porque Deus disse que eu vou vencer. Em nome de Jesus eu te subordino, células, à vontade de Deus. Em nome de Jesus que esse tumor saia de você agora, seja destruído pela palavra de Deus. Que haja vida em você, que corra vida no seu sangue. Que seus ossos voltem à sua estrutura original. E toda dor que está sobre o seu corpo sai agora em nome de Jesus. Destruído agora em nome de Jesus. Prevaleça sobre você a palavra de Deus. Controle os seus pensamentos, diz o Senhor. Sua família pode ter vivido com o espírito da miséria. Nunca romperam financeiramente, sempre viveram de migalhas. Então não fale que você vai ser miserável para sempre, mas confie na palavra de Deus que vai te colocar no lugar de honra, que vai trazer prosperidade para você e as suas gerações serão abençoadas. E esse espírito de miséria vai ser destruído no nome de Jesus a partir de você. Porque Deus não é um espírito miserável, Ele é um espírito de bonança, de prosperidade. Mas a palavra de Deus diz que isso vai acontecer na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus e que obedecem. Deus te dirigindo, Deus te aconselhando. E não importa quanto tem de muralha na frente, o que prevalece é o que a palavra de Deus disse. Então homens constroem muralha, homens vêm com armaduras, mas o que fica é o que Deus falou. Não tenha medo, porque eu estou com você. É a presença de Deus. Então quando você se subordina ao medo, você está dizendo assim, a presença de Deus é pequena para eu vencer. Isso aqui é maior. Isso é uma ameaça. O câncer é uma ameaça. A depressão é uma ameaça. A ansiedade é uma ameaça. Você está vivo e eu estou viva. Mas qual é a palavra de Deus nessa situação? Tudo isso é ameaça que está mexendo com as tuas emoções para te sufocar e para te matar. Porque o rei... Eu não lembro de onde está, deixa eu ver aqui. Em 2 Reis 8:15... Mas, no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou-o bem e com ele sufocou o rei.
Então o rei, ele não morreu da doença. Ele foi sufocado. Ele foi sufocado pelaquilo que é maligno. Porque alguém que toma uma ação dessa é maligno. Matar a outra pessoa. Então ele foi sufocado pelo maligno. Mas ele não morreu da doença. Então você pode estar agora sufocando as suas células. E o diabo está usando as emoções. A tristeza profunda. Os pensamentos gerados. A maneira como você tem raciocinado. Porque se grande é a tua dor, se mais forte estão as emoções, o que eu faria no teu lugar é o que eu fiz. Eu fui beber água viva e tomei café para ficar acordada. E só saí daquele lugar quando a palavra de Deus era mais forte na minha mente do que a situação. Do quando ele me alegrou, me levantou, mesmo o cérebro ferido. E o cérebro não me dominou. Porque o caráter de Deus é mais forte, é estável do que o nosso cérebro, do que a nossa carne. Então, quando a palavra está na tua mente, não é o cérebro que vai te parar. Então, eu sou verdadeira àqueles que vai... Porque no momento que eu passei, eu também me comportei assim. A vítima. Mas esse lugar não traz saúde. Até que eu disse, Senhor, não muda eles, muda a mim. Então eu fui beber. Eu fui beber água viva. E o que te levantou? A palavra, irmão. Trouxe equilíbrio. Quando eu comecei a confiar de verdade em Deus e guerrear contra a minha própria mente. Para que o que prevalecesse na minha mente não fosse o que a carne gera de ciúme, o que a carne gera de medo, o que a carne gera de tristeza. Não, o que prevaleceu foi o amor de Deus, porque aqueles, diz a palavra de Deus, lá em João 4, acho que é 1 João 4,18 fala, o perfeito amor lança fora o medo. Essa Bíblia é bem... Eu acho que vai ficar difícil de eu abrir. Então, por saber que Deus me ama, que Ele só quer o meu bem, que eu preciso ser aconselhada, dirigida por Ele, que cenário nenhum pode fazer com que meu pensamento gere algo contrário ao que Ele falou, ao que Ele disse. Então entenda. Eu sei que há muitas críticas, mas quem passou verdadeiramente e saiu desse lugar de alteração na mente, vai ser sincero e vai dizer, eu cheguei nesse lugar porque eu me deixei dominar. Eu me deixei dominar. A situação foi tão profunda. Então quem passou e já saiu, qual é a prudência hoje? Vigiar a mente, vigiar as emoções. Que emoção hoje está sobre você? O que hoje te dá medo? O que hoje te entristece? Que situação ainda não mudou? Mas que Deus já te deu uma palavra, porque eu estou confiando de que você está nesse lugar. Você vê lá depois, eu queria ver se é 1 João ou se é João 4,18. Deixa eu ver aqui. Essa Bíblia é muito fininha, aí fica ruim. E esses, eles são... Eita, eu tirei daqui. Já sei onde é, lá no finalzinho. Aqui, João. 1 João 4,18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então, se Deus ama você, você está obedecendo às suas palavras, o que vai acontecer é o bem de Deus na tua vida. Veja, lá em Isaías 44, verso 8. Meu povo, não tenha medo, não fique apavorado. Meu povo, não tenha medo, não fique apavorado. Como que a gente não vai ficar apavorado com o diagnóstico do médico? Com as cobranças financeiras? Com o estado atual dos filhos ou daqueles que nós amamos? Porque nós temos uma
palavra, então tenha caderno que você anota o que Deus fala. O próprio Espírito Santo, ele vai te lembrar. Então veja, não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer. Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor. Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Mas você vê comigo que uma mente insubordinada, uma mente que é reclamona, isso é contrário, isso é do espírito maligno. Ele é insubordinado, ele é reclamão, ele não aceita a vontade soberana de Deus, ele não aceita o limite de Deus, ele não aceita o que Deus deu, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Então, se você se identifica neste lugar, aonde a carne te domina mais do que a confiança nas palavras de Deus, a resposta é muito clara. Você tem que buscar mais água viva. A empresa é por meio que Deus passa, não é o teu Deus. O diploma é algo da terra que para que você exerça tal função de administrador, não sei qual é a sua função, mas a terra exige esse diploma, Deus te dá o diploma, mas quem te formou governador e administrador foi a tua vida com Deus. E o diploma é o cumprimento da terra, porque Deus não tem problema com isso. Quem tem problema com subordinação é eu e você. Então, quando entrares na terra, após o diploma, não esquece o teu Deus, que te limpou, que tu conheces, porque quando Deus chama que Israel, e fala ali, né, que Israel é o comportamento de uma prostituta, é porque Israel conhece esse Deus. Israel estava num estágio lamentável, miserável, e Deus foi o único que olhou para você. Deus viu a miséria em que você nasceu. Deus sabe o lar que você nasceu. Deus sabe da pobreza da mente que você tinha. E agora, numa estrutura edificada, brilhante, que é carregar a presença de Deus, vai se prostituir num ambiente que Deus te colocou. Então Deus não está falando com quem não conhece. Deus está falando com alguém que Ele limpou, que Ele estruturou, que Ele deu o que nunca, jamais, sozinho ou sozinha conseguiria. Deus está falando com gente que já o conhece, mas decide fazer obras mais. Fazer obras mais. Como podemos duvidar do amor de Deus se Ele entregou o próprio Filho? Como podemos duvidar de que Deus só quer o nosso bem se Ele entregou o próprio Filho? Se só existisse essa palavra, era suficiente para que eu e você confiasse no melhor e no bem de Deus. Então, se tua alma está dominada pelas emoções, seja você a buscar água viva, a buscar água viva, a buscar água viva. Porque Deus transforma águas amargas, me diz agora o Espírito Santo, em águas doces. A sua palavra vai sondar o teu coração. A sua palavra vai ver o que há de maldade. Você será limpo pela palavra. Então você pode ter o Espírito Santo e não ter palavra. E continuar ainda na escuridão da depressão. E continuar ainda no pavor, na assombração da ansiedade. Por quê? Porque está sendo o Senhor da tua vida e não a palavra de Deus. O que nossa mente precisa confiar é que Deus está conosco e que ainda que a decisão dele seja que nós iremos morrer, como Estevão, que foi apedrejado, saiba, o céu é o melhor lugar que espera eu e você. Se o diabo, como diz em Apocalipse, nos colocar por 10 dias na prisão, ainda assim o Senhor falou, não ceda à vontade do diabo, escolha morrer. Por quê? Porque alguém que não se rebela contra a vontade de Deus, sabe que o céu é melhor do que essa terra. Então não vai ter medo da morte, porque o perfeito amor está dentro de você.
Então eu avancei nesse lugar. Então eu estou viva e sou testemunha viva de que você pode avançar. Eu posso chegar muito longe ainda se eu continuar nesse lugar. Eu preciso estar vigilante nesse lugar. Eu preciso guardar a minha fé, combater o bom combate todos os dias, porque não se engane, tudo que o diabo quer é destruir a tua fé em Jesus Cristo, porque é a minha fé nele que me faz acreditar que eu vou entrar no céu. Eu não estou confiando na minha carne, nas minhas habilidades. Eu estou confiando naquele que Deus entregou eu nas mãos dele e no desejo que Deus tem. Então, a palavra de Deus diz assim, ainda no 44. Veja, do 44, o verso 2. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu, Israel. Meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Então, ao estudar a palavra, eu vi que as pessoas estavam tendo mal na sua vida porque elas estavam atraindo mal. Que as pessoas não tinham as bênçãos de Deus que traziam coisas boas para sua vida porque elas não queriam obedecer às suas ordenanças e os seus conselhos. Então Deus é que é ruim? Não! Deus dá a liberdade para a escolha. Você que escolhe ser dirigido por ele, ou dirigido por si mesmo, ou por algum amigo, ou pela cultura desse tempo, ou você se coloca no lugar de quê? De que Deus te dirige. Deus te manda em você. Porque ele sabe o que é melhor pra você. Ele sabe o que é melhor pra você, que você mesmo nem sabe. Fez uma estrutura mental e acha, isso é bom pra mim. Mas ele que sabe o que é melhor pra mim e pra você. Então você pode escolher. Eu não quero o meu plano. Eu quero o plano que tu dissesse. Tu tem planos pra mim. E esses planos são bons. É o que diz a palavra. Então é você que escolhe. Porque é ele que diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer-o prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança em um futuro. Então, plano de fazer prosperar, prosperar é movimentação, é multiplicação, não é paralisação. Paralisação é algo das emoções, ela te paralisa, ela faz com que você perca o movimento da vida. Ela tira a sua visão como tirou de Agar. Mas Agar teve que se levantar, mesmo triste, mesmo ainda sem água no pote. Mas só quando ela se posicionou, levantada pela palavra, foi que Deus abriu a sua visão. Porque a emoção tira a minha visão e a sua. A emoção sufoca os nossos órgãos e mata as nossas células. Sufoca a nossa vida. Veja, o gigante nem está lutando. Os inimigos nem estão lá indo contra Israel. Mas Israel já está pensando o que não tem nada a ver com o que Deus falou para eles. Para encerrarmos. Então, veja. Eles falam: para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo. Então, quem deixou os irmãos? As vozes contrárias de pessoas incrédulas, pessoas que não têm relacionamento com Deus, pessoas frustradas que escolheram descer da cruz, que não experimentaram o poder de Deus, de ficar e de ver o cenário e a circunstância mudada. Pessoas que escolhem ficar nesse estágio de entrega das emoções, mas que não experimentam sair desse lugar e continuar caminhando, mesmo ainda estando triste. Escolhe não semear mais. Escolhe não abençoar mais. Escolhe não crer mais. Escolhe não ter mais fé por causa das emoções dominando os seus corações. Por causa das emoções dominando os seus corações. Por causa das emoções dominando os seus corações. Porque se o que te domina é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é o que Deus pensa, emoção nenhuma vai te parar. Porque tu vai lembrar que Deus disse: a minha presença está contigo, a minha presença vai na frente, a minha presença está na tua frente. Então nenhum inimigo fica de pé diante da presença de Deus. Nenhum. Então, eles dizem:
dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. Eles estão apavorados. É o que uma emoção, o medo, pode fazer com você. É o que uma ansiedade faz com você. É o que um transtorno da ansiedade faz com você. Você fica apavorado, você nem andou, você nem enfrentou. Você, por causa de quê? Por causa de palavras contrárias, pensamentos contrários, vozes contrárias. Eu me lembro de alguém que estava com um coração ruim e entrou no WhatsApp e vivia direto um bocado de mensagem de pessoas que morreram do coração. Isso vai fazer a pessoa se movimentar, isso vai aferir medo e pavor. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Para você ver que o que você escuta, ou para você ou movimenta você, ou para você ou movimenta você. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. Segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. O testemunho da vida de Sarai e Abrão, que ainda eram assim, mostra que se alguém decidiu preservar a própria vida, amar a própria vida, e você em concordância, sem briga, sem confusão, se colocou nesse lugar de abandono, Deus, Ele faz uma intervenção. O seu poder arranca o que é seu das mãos de Faraó, das mãos do rei do Egito. Então o que eu e você faz nesse momento de espera? Continua confiando em Deus. Continua se relacionando com Deus. Então Abraão, ele dá lugar ao medo. Ele nem morreu, mas ele já pensou: por causa da tua beleza, eu vou morrer. E não clamou ao Senhor. Não perguntou ao Senhor, agiu baseado no medo. Então eu estou aprendendo esse hábito de ir ao encontro do Senhor, falar sobre a situação, para que Ele possa me dirigir em toda a situação. Então a palavra de Deus continua. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. E também no deserto, onde vocês viram, está trazendo para a memória deles, para a mente deles. Quem guiou vocês, tirou vocês do Egito, está conduzindo vocês nesse caminho, é o Deus Todo-Poderoso. Vocês viram as maravilhas que Ele fez. Vocês viram como Ele agiu no Egito por causa da vida de vocês. Vocês viram o que Ele fez para libertar, para arrancar vocês daquele território. Então Ele está trazendo para a mente deles o que Deus se fez conhecer naquele caminho. Então veja. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar. E de dia estava na nuvem. Vocês dizendo, também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para um deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos, segundo tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra,
e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. A presença de Deus não estava mais com eles. E mesmo assim, irmãos, eles se rebelaram e foram lá lutar. Mas o que aconteceu foi que Deus falou: não estou com vocês, então vocês não vão vencer. Quem vai entrar com vocês? Josué. Fortaleça ele, anime ele e os filhos de vocês, que vocês estavam falando que eram presa fácil. Então eu não sei para onde você está olhando, o que você está gerando e o que você está dizendo. Porque se eu digo, meu filho é uma presa fácil, vai ser facilmente destruído pelo inimigo. Você está dizendo que Deus, que te protegeu, que te guiou até hoje, Ele também não pode fazer isso na vida dos seus filhos. Dá clareza de mente, dá essa vida com Deus. Creia nas palavras de Deus. Creia nas palavras de Deus. Não creia no que a depressão gera, no que tua mente gera, que é contrário às palavras de Deus. Creia nas palavras de Deus. Não creia na voz dos seus amigos incrédulos. Creia nas palavras de Deus. Não creia na cultura. Creia nas palavras de Deus. Não creia naqueles que não têm vida com Deus. Creia nas palavras de Deus, porque Deus não mente e Ele só quer o teu bem. Ele quer te guiar, Ele quer te fazer prosperar, mas Ele falou, você tem que se colocar nesse lugar de escuta, de orientação e de obediência, subordinação às suas palavras, nos diz e nos lembra o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.